Boa tarde, meus amados irmãos, graça e paz a todos nesta tarde, noite. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso momento de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério. Vamos falar de um lugar que ninguém quer ir para lá. Então vamos meditar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes eu quero passar então os nossos avisos, Pela manhã eu acho que não ficou muito claro. Então agora à tarde eu quero explicar como é que vai ficar aqui então a nossa programação. Nós teremos a partir de segunda-feira o nosso devocional às 7 horas da manhã. Por quê? Porque nós entendemos que alguns dos nossos irmãos e amigos estarão voltando ao trabalho, Estarão retomando as atividades do trabalho. E aí a gente entende que esse horário, alguns estão se preparando para sair, alguns já estão no caminho para o trabalho, e aí podem ouvir nossa live, participar da live, ou eles podem ficar ouvindo quando estiverem no transporte, indo, depois então da live ter sido transmitida. Se nós fizermos no mesmo horário de 9 horas, então fica meio que inviável desses irmãos ouvirem pela manhã o devocional matinal, ok? Mas à noite nós vamos manter o mesmo horário de 18 horas, ok? E no domingo às 17. Até quando nós vamos fazer isso? Até o dia 22, quando, segundo aí a programação, as igrejas estarão então abrindo as suas portas e onde nós iremos novamente nos reunir num culto público, tá certo? Então no dia 22 nós vamos manter o devocional matinal, mas não teremos mais o estudo à noite, tá bom? Aí nós vamos ver a possibilidade de que à noite nós estaremos realizando o culto sendo online. Aí nós vamos ver a possibilidade disso nas terças, na quinta e no domingo, tá bom? Então orem por isso, orem por esse projeto, para que possa dar certo. Então a partir de amanhã, às 7 horas da manhã, não será mais 9 horas, mas teremos o nosso devocional e o nosso estudo normal na terça e na quinta à noite. Quando chegar dia 22, então não teremos mais à noite e continuaremos com os estudos pela manhã, até que as coisas se normalizem e a gente vê então como é que a gente vai fazer para se adaptar a essa mudança aí dos horários, ver como é que vai ficar, se não tiver nenhum imprevisto. Então por enquanto a gente vai deixar dessa forma, tá bom? Então já fica acertado que amanhã o nosso devocional começa às 7 horas da manhã, tá ok? Então daqui a pouquinho, menos de menos de 2 minutos, nós estaremos meditando na palavra de Deus. Hoje nós vamos trazer um assunto bem delicado, mas que precisa ser pregado, precisa ser dito, precisa ser anunciado, porque ele se encontra na palavra de Deus. E nós precisamos falar tudo o que tem na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a presença de todos nesse momento. É muito importante a participação. Ontem nós tivemos o nosso bate-papo teológico sobre a onda dos desigrejados. Vimos então que é um ensino que não tem respaldo bíblico para ser mantido, não tem como ser apoiado biblicamente tal ensino. E vimos que o grande problema dos desigrejados, na sua grande maioria, é orgulho, falta de submissão ou problemas pessoais com os membros, com a igreja de Cristo. No resumo total, vimos que o grande problema mesmo é porque existe pecado no seu coração que precisa ser tratado, A falta de submissão é pecado, problemas com irmãos que não foram resolvidos é pecado. Então a gente entende que infelizmente esse é o problema. E como nós devemos nos comportar? Então podemos sim dizer de forma clara e amorosa a verdade, onde nós encontramos na palavra de Deus todos os respaldos bíblicos para mantermos o culto público, mantermos a comunhão. Entendemos que existe um governo, a igreja de Cristo compõe sim
de um governo onde existe o pastor, os presbíteros, aqueles que lideram o rebanho de Cristo. Então é muito fácil de se combater essa doutrina, mas é difícil porque, infelizmente, o coração de quem apoia esse ensino dos desigrejados está ainda maculado, amargurado, e fica difícil então de você mostrar a verdade para quem está nessa situação. Ok? Então, meus amados, são 17 horas e 1 minuto. Vamos iniciar o nosso estudo agora. E antes de iniciar, eu quero orar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, amado Pai, queremos nesse momento te pedir a tua graça. Somos carentes dela. Precisamos, Senhor Deus, principalmente para meditarmos o assunto que será transmitido, que é um assunto que tem pouco se ouvido em púlpitos, em igrejas, pois é exatamente o contrário de que muitas pessoas querem ouvir, mas é a tua verdade, é a tua palavra, é a notícia que precisa ser dita, a realidade e o fato de que existe sim um lugar onde pessoas estão indo e que infelizmente é um lugar de dor, de sofrimento. Então nos ajuda a compreendermos a tua palavra com clareza, compreendermos a dimensão do que é este lugar e, movidos em amor, possamos alertar aquelas pessoas que amamos sobre a realidade deste lugar. Em nome de Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então, meus amados, nós sempre temos desejos, de ir para algum lugar. Diante desse período de quarentena, qualquer lugar é bom, dá vontade de voltar para ir na praia, dá vontade de ir na praça, dá vontade às vezes só de ir caminhar na rua. Nós sentimos desejo de irmos para alguns lugares, Eu tenho um desejo de conhecer Israel, tenho um desejo de conhecer, por incrível que pareça, o Alasca. Eu gosto desse cenário. E tem pessoas que queriam conhecer Paris, tem outros que gostariam de fazer um tour pela Europa. Então existem muitos lugares que muitas pessoas gostariam de ir. Assim como também existem lugares que ninguém quer ir, Ninguém gosta de ir para um lugar onde você vai correr risco de vida, Onde é um lugar que tem conflitos, A situação da Venezuela muito trágica, Chile muito trágica. Então lugares onde a vida é quase subhumana. Então ninguém quer ir para esse lugar. Mas essa noite eu quero falar de um lugar que realmente ninguém em sã consciência gostaria de ir. E existem pessoas, inclusive, que evitam até falar no nome desse lugar. Isso mesmo. O lugar que ninguém quer ir é o inferno. Ninguém gostaria e ninguém deseja, ninguém faz planos de programar sua vida para ir para esse lugar. Mas infelizmente, meus amados irmãos, este é o lugar que antes de conhecermos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, era o lugar que nós estávamos indo. E hoje existem muitas pessoas que estão indo para esse lugar e não têm a consciência de que estão indo, não têm a noção real de que estão indo para esse lugar. Eu vi uma postagem nessas ondas de TikTok aí, e uma das brincadeiras era a pessoa dizendo assim: olha, quando eu chegar no inferno e eu não encontrar todo mundo lá, eu vou soltar os prints, como quem dissesse que o inferno fosse um lugar maravilhoso, em que os amigos vão estar lá curtindo, e quem não tiver vai mostrar os prints, não sei para quem, Não sei para quem que eles vão mostrar, e para que essas pessoas estejam lá. Que pena pessoas brincarem. Mas esta aí é a imagem que é transmitida muitas vezes pela mídia, por algumas pessoas, como se o inferno fosse um lugar de eterna folia, como se o inferno fosse um lugar de eterna curtição, onde quem foi feliz na terra
vai continuar sendo feliz, brincando, vivendo suas orgias, suas farras, seus vícios. Mas que lê do engano. Que lê do engano brincar com uma realidade tão cruel que é o inferno. A palavra de Deus diz que o inferno é um lugar horrível. E esse lugar é um lugar real, ele existe. A palavra de Deus registra muitas coisas sobre o inferno. Jesus faz uma advertência muito clara sobre esse lugar em Marcos capítulo 9, e eu quero então que você abra sua Bíblia. Marcos capítulo 9. Versículo 43. Marcos 9, versículo 43, que diz o seguinte: só um minuto. Marcos 9, 43. Diz o seguinte: e se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde lhes não morre o verme, nem fogo se apaga. E se um de teus olhos se faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino com um só dos teus olhos do que tendo os dois e seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será provado com o fogo. Meus amados, este é o lugar. Este aqui é uma realidade. O inferno é um lugar que o próprio Jesus Cristo diz: olha, é melhor que você entre maneta, é melhor que você entre sem um dos seus olhos na glória, do que você ir com todo o seu corpo para o inferno. Essa noite, através da palavra de Deus, eu gostaria então de mostrar por que esse lugar deve ser evitado por todos. Mas principalmente, o que é que você pode fazer para evitar ir para lá. O tema da nossa mensagem, como eu coloquei, um lugar que ninguém quer ir. O primeiro motivo porque o inferno deve ser evitado é porque o inferno é um lugar real. Jesus fala sobre o inferno mais de 10 vezes no Novo Testamento. E o próprio Jesus é melhor do que ninguém para afirmar que o inferno é algo real. Na verdade, o próprio Jesus Cristo falou mais, alertou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Mas infelizmente, muitos dos nossos dias hoje rejeitam a existência do inferno. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos alguns anos atrás constatou que 60% dos americanos disseram que o inferno não existia. 25% afirmam que não tem muita certeza. 9% dizem que tanto faz se existir ou não. Mas a Bíblia, ela é muito clara. Ela ensina que o inferno é um lugar literal. Em Lucas capítulo 12, versículo 5, diz o seguinte: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos que a esse deveis temer. Ele vai falar antes que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo. Nós não devemos ter medo daqueles que podem tirar a nossa vida física. Mas nós temos que temer aquele que é Deus, que julga os vivos e os mortos, e que tem o poder de lançar aqueles que viveram
rejeitando completamente a palavra de Deus e assim também a existência do inferno. Mas sabe o que é mais triste? Além de ser um lugar que é real, no inferno existe uma população, existem pessoas lá, existem seres que habitam o inferno. Então quem vai estar no inferno? Jesus diz muito claramente que o inferno foi criado como uma punição para Satanás e seus anjos. Mateus capítulo 25, eu vou nessa noite, tarde e noite, eu vou usar muito a palavra de Deus, Mateus 25, 41, para ter como provar aquilo que está sendo dito, não sou eu que diz, mas a palavra de Deus. Mateus 25, 41 diz: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para Satanás e os anjos rebeldes. No final, depois do arrebatamento, em Apocalipse 20, vai também falar de outros que estarão compondo a população no inferno, no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz o seguinte: O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Em Judas capítulo 6 vai também falar dos anjos. Então nós temos aqui Satanás e os seus anjos, temos aqui a besta e o falso profeta, e no livro de Judas nós temos também falando no versículo 6: E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre as trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, os anjos que se rebelaram contra Deus. Mas infelizmente o inferno não está limitado somente a seres espirituais. Em Mateus capítulo 25, nós temos aqui a notícia, no versículo 41, de que homens que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador estarão compondo a população do inferno e futuramente do lago de fogo, que é o texto que nós acabamos de ler, onde diz: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Esses que desprezaram os pequeninos de Jesus estarão também compondo a população. Em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, nós temos a história do rico e de Lázaro. A Bíblia é bem clara e ela diz de forma muito clara que quem estará no inferno, além de Satanás, seus anjos, o anticristo e o falso profeta, infelizmente, são aqueles que rejeitaram o Senhor. Então existem pessoas que estarão povoando o inferno. Mas espere, tenha calma. O inferno não foi preparado para o homem. A palavra de Deus diz que o desejo do Senhor é que o homem se arrependa, que o homem seja livre desse castigo eterno, que o homem tenha então a oportunidade de ir para o céu e viver com Ele eternamente. É isso o desejo. Ele quer que o homem seja livre desse castigo eterno. Mas por quê? Porque o inferno é um lugar horrível. E no nosso segundo motivo, nós temos então aqui para dizer para você que o inferno é um lugar que ninguém quer ir, porque é um lugar aterrorizante. O inferno
ele é terrível, ele é aterrorizante, ele é horrível, porque lá é um lugar de condenação. Em João capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: quem nele crê, no caso Jesus, eu vou ler o 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, infelizmente, aqueles que estão rejeitando a Cristo, aqueles que não aceitam o Evangelho, aqueles que fazem aí uma repulsa, desprezam a palavra de Deus, aqueles que não entendem que são pecadores, aqueles que não se prostram ao pé da cruz, humildemente, e reconhecem os seus pecados. A palavra de Deus diz aqui: quem não crê no Filho de Deus, quem não crê nele, já está condenado, já está sobre ele a condenação e a certeza do inferno. Aqueles que não creem em Cristo já estão separados de Deus. Eles já estão condenados pela sua própria condição espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte, versículo 4 diz o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então as pessoas estão cegas, elas permanecem e não vê o evangelho da glória de Cristo, não vê então a oportunidade da salvação. É o que falamos hoje pela manhã. Preferem continuar andando no caminho largo, onde muitos estão indo. Para onde? Para o inferno. Do que sair do caminho largo e ir para o caminho estreito, passar pela porta estreita e receber o dom da vida eterna. Uma coisa é certa, meus amados: estar nesse mundo separado de Deus já é horrível. Mas ser separado eternamente do seu amor, da sua graça, da sua glória, da esperança que Ele pode nos dar, isso é terrível. Neste mundo, estar separado de Deus é ruim, mas temos a chuva, temos o sol, temos o ar, temos as coisas boas que Deus cria, temos a graça comum. Mas o inferno, não existe isso. Você não vai desfrutar nem um dia sequer de momento de graça. Não será desfrutado nem um dia de esperança. A única parte de Deus, o atributo de Deus que estará presente no inferno é a sua ira. É a ira que Ele tem sobre o pecado que estará manifesta completamente no inferno. E ali o homem estará completamente separado dos atributos graciosos de Deus. Imagine você separado de tudo aquilo que é bom durante toda a eternidade, sem esperança de sair dessa condição. Isso é terrível só de imaginar. Imagine você estar em um lugar de sofrimento dia após dia, como diz o texto, dia e noite pelos séculos dos séculos, sem esperança nenhuma de sair dessa condição. Eu peço que você agora ouça as palavras de Jesus e deixe que ela fale ao seu coração. Veja as palavras que irão ouvir aqueles que rejeitaram o Evangelho de Cristo, aqueles que rejeitaram a salvação. Em Mateus 7, versículo 21 ao 23, ele vai dizer no final: apartai-vos de mim, aqueles que praticaram iniquidade. No versículo 41 de Mateus 25, ele diz: apartai-vos de mim o quê?
malditos, amaldiçoados para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Em Apocalipse capítulo 20, eu quero ler esse texto. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Diz o seguinte: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Versículo 14 de Apocalipse 20 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados, isso são palavras do próprio Deus. Isso é uma afirmação daquele que é a verdade, do Criador de todas as coisas. E ele está dizendo: olha, aqueles que não foram encontrados como filhos de Deus, escritos no livro da vida, eles serão lançados no lago de fogo. Eles serão lançados no lugar de tormento eterno. Salmos 9,17 diz que os ímpios serão lançados no inferno. Ou seja, resumindo, todo aquele que rejeita a salvação gratuita de Deus através de Cristo Jesus está condenado ao inferno. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 diz: e o castigo deles, ou seja, dos que rejeitam a Cristo, será a ruína eterna, longe da face do Senhor, longe do esplendor da sua majestade, está longe de qualquer possibilidade da graça de Deus. Quando diz aqui longe da face, é que Deus não vai estar olhando, não vai se importar. Isso significa que aqueles que não confiaram em Cristo pela fé estarão se dirigindo ao inferno. Aqueles que são religiosos, que cumprem uma religião, que são apenas cumpridores de dogmas de religião. Aquelas pessoas que se acham aparentemente justas porque são moralmente corretas. Pessoas que se acham decentes. Pessoas amigas. Parentes nossos. Membros de nossa família. Que não aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador, serão lançados no inferno. Todos estarão eternamente perdidos. Na verdade, já estavam perdidos. É o que Jesus diz. Ele olha para a multidão, se compadece dela e diz que olha para eles como ovelhas que estão perdidas, sem pastor. E aí, cheio de compaixão, ele diz para os seus discípulos: rogue ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a seara, para que mande pessoas para pregar para este povo que existe salvação. Eles estão perdidos. Eles estão indo como ovelhas, indo para o matadouro. E ele suplica para que eu e você, como vimos hoje de manhã, a nossa responsabilidade é dizermos isso. É uma mensagem dura de se pregar. Ouvir o que eu estou dizendo dói no nosso ouvido, dói no nosso coração, mas precisa ser dito. A palavra de Deus diz isso. Isso é um alerta. E que as pessoas estão rejeitando. As pessoas estão levando na brincadeira a realidade cruel do inferno. E por amor a você, por amor àqueles que você ama, você precisa dizer isso.
Você precisa abrir os seus lábios e dizer essa realidade. Quem crê no Filho será salvo. Mas João 3,18 diz: quem nele não crê é condenado, porque não creu no Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, nós já nascemos no pecado, rejeitamos a Deus e estamos indo para o inferno. Nossos passos, passo após passo, sem Deus, é irmos para a condenação eterna, para a perdição eterna. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, meu amado, você que está me ouvindo agora, ou que você que vai me ouvir depois, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não aceitou a graça de Deus na sua vida, reconhecendo que Cristo é o seu Senhor, seu Salvador, eu quero dizer isso para você com o mais profundo pesar do meu coração, com mais profunda dor. A palavra de Deus diz de forma muito clara, que você está condenado ao inferno. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tenha paciência, não fique com raiva de mim agora e nem saia da live. E nem desligue, espere. Eu quero dizer algo para você. A palavra de Deus diz que aqueles que se arrependem serão salvos. O desejo é que aqueles que ouçam o Evangelho sejam salvos. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que nós precisamos da graça de Deus para sermos salvos. Quando em Apocalipse 20 diz que aqueles que não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, o significado original dessa palavra, lançado, é jogar algo sem se importar onde vai cair. É jogar algo que é desprezível. E que pensamento horrível. Que coisa triste você ser jogado como algo que não tem mais valor. O inferno, ele é horrível também por causa da duração dele. Existem muitas pessoas que acreditam que o inferno não existe, que você morre e acabou-se. O inferno não é real. Alguns acreditam que, mesmo crendo que o inferno existe, não, na hora que a gente chegar no inferno, no lago de fogo, seremos consumidos. Será só um lugar de condenação, lá seremos consumidos e acabaremos. Não teremos um sofrimento eterno. Se isso fosse verdade, eu creio que o inferno seria mais tolerável. As pessoas até aceitariam ir para o inferno, porque depois acabou. Mas isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o inferno é eterno. Em Mateus capítulo 18, versículo 8, diz o seguinte: portanto, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora de ti, porque é melhores entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés, e serem lançados no fogo eterno. O fogo é eterno. É um lugar eterno. Em Apocalipse nós vimos que é pelos séculos dos séculos, dia e noite. A eternidade, meu amigo, é um longo período de tempo. É um tempo que não tem fim. E a pergunta que eu faço é: neste lugar que você quer passar a sua eternidade? Também o inferno é horrível.
por causa da sua descrição. Quando nós vamos estudar sobre isso, se você pegar e começar a procurar na Bíblia coisas que falam sobre o inferno, você vai ver como é terrível a descrição desse lugar. Primeiro, lá tem um fogo que não se acaba. Em Lucas 16, 24, o homem rico diz que estava atormentado em chama eterna. E Marcos 9, 42 diz que o fogo não se apaga. Existirá também memória e remorso para aqueles que estiverem lá. O homem rico ouve o seguinte, diz o seguinte: olha, manda que Lázaro vá avisar para os meus irmãos que eu estou nesse lugar. Ele lembra da sua família. E o homem rico também diz: filho, Abraão diz: filho, você lembra quando você estava na sua casa, na sua vida, e você vivia regaladamente, e você desprezava o homem pobre? Você desprezava Lázaro, e Lázaro comia das migalhas que caía da mesa? Ou seja, o inferno é um lugar que você vai recordar das oportunidades que você teve. Quando alguém pregou o evangelho e você rejeitou, você vai passar a eternidade com remorso por ter rejeitado o evangelho. Eu creio que isso é o maior inferno para o homem, o inferno da alma, de saber que teve a oportunidade de ser salvo, de ter a vida eterna e rejeitou. E quando tiver no momento de tormento eterno, não tem mais como voltar. Que foi o que Abraão diz: olha, existe aqui um grande abismo entre eu e você, não tem como voltar. Não dá para passar para cá e nem daqui para aí, não tem como. O inferno é um lugar que você vai ter os seus sentidos. Porque diz lá em Lucas capítulo 16 que o homem rico sentiu sede. Ele se sentia uma sede intensa e que precisaria de algo para satisfazer, para de alguma coisa molhasse a ponta do dedo com água e colocasse nos seus lábios. Ou seja, os seus sentidos estarão lá funcionando normalmente. Lá também é um lugar de miséria e dor. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Apocalipse 14, 10 diz: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que a receba a marca do seu nome. É um lugar de miséria e dor eterno. É um lugar também de frustração e raiva. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 28. Diz o seguinte: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mais vós lançados fora. É um lugar de frustração, choro e ranger de dente, raiva, quando vê o Cordeiro, quando vê os salvos em Cristo Jesus, e você no sofrimento, a ira vai estar lá. É uma ira sem fim. É o lugar onde a ira de Deus está sendo manifestada. O único atributo de Deus nesse lugar é a sua ira. Romanos 1:18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem. A ira de Deus será manifesta no inferno. Toda a ira de Deus será liberada no inferno. A ira que Jesus tomou sobre si na cruz. Aqueles que não aceitarem o sacrifício de Cristo irão receber a ira de Deus que Jesus tomou sobre si para nos dar salvação.
Por isso que ele grita: Deus meu, por que me desamparou? Nesse momento a ira de Deus foi lançada sobre o Filho de Deus, para que eu e você não sofrêssemos a ira de Deus em nossa vida. Cristo sofreu por mim e por você. Agora, se você rejeitar, você vai provar a ira de Deus na sua vida eternamente, com toda a sua força. Também existirão vermes. Marcos capítulo 9, nós lemos, né? Onde não lhe morre o verme, nem fogo se apaga. Pode ser realmente que sejam vermes literais que irão consumir um corpo inconsumível, incorruptível. Sim, porque todos os mortos receberão um corpo incorruptível. Os salvos em Cristo receberão um corpo incorruptível e glorificado. Mas os que morrerem sem Cristo terão um corpo que não vai se corromper, não vai se acabar. Por isso que a ideia que diz que o verme consome, mas não se acaba. O verme come, mas não se acaba. A matéria vai ficar se refazendo. E os vermes comendo esse corpo, e o corpo não se acaba. Existe a ideia literal, mas existe outro pensamento teológico que afirma que esse verme é algo que vem do homem, da memória do homem, do coração, algo que vai atormentar a sua alma eternamente. Talvez a ideia de que um dia rejeitou a salvação. Independente do verme, se é um verme real, ou se é um verme na memória, a sua rejeição, os seus sentimentos, cada habitante do inferno terá esse tormento eterno. Eu creio que o inferno não é um lugar que você queira ir. Como eu disse, o inferno é um lugar que ninguém quer ir. Eu creio que você não se imagina nesse lugar. E eu creio que os que estão ouvindo, que já foram salvos pela graça, nesse momento devem estar louvando a Deus por tão grande graça. Nesse momento você deve estar louvando: Senhor, obrigado porque o Senhor me tirou dessa situação. Mas só tem uma maneira de você se livrar desse lugar. É você crendo no que Jesus diz para você ter a vida eterna com Ele. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a rota de fuga para o inferno. Ele é o caminho que vai livrar do inferno. E Ele quer que você saia dessa condição, dessa condenação, e passe então a andar no caminho estreito. E como é que você faz isso? Você precisa reconhecer que você é um pecador, que você está perdido. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diz que assim como também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, nós somos pecadores, por natureza nascemos no pecado, e é por isso que estamos condenados ao inferno. Então reconheça isso, deixe o orgulho de lado, e se coloque diante de Deus e diz: Senhor, eu sou pecador miserável, eu estou indo para o inferno, eu estou indo para esse lugar de tormento e eu não quero ir para lá. A segunda coisa que você precisa fazer é entender que existe uma pena, um pagamento por causa do seu pecado. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, existe um pagamento. Você precisa pagar pelo seu pecado, ou, como continua o versículo dizendo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, ou você paga pelo seu pecado, ou você recebe o pagamento de Cristo na sua vida, porque Ele pagou pelo seu pecado. Ele pagou por isso e te dá a chance de ter a vida eterna e se livrar, porque Ele tomou sobre si, como diz Isaías, as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. E Ele fez isso para nos tirar do inferno. Então você precisa reconhecer que é um pecador.
Você precisa reconhecer que vai pagar pelo preço do seu pecado se você não aceitar a Cristo. E aí, você precisa saber que existe um que pode pagar e te dar a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E no versículo 9, na partezinha final diz: e pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo: você é pecador? Você entende que vai ter que pagar pelo seu pecado? Pois espera. Eu mandei o meu filho morrer na cruz para pagar pelos teus pecados. Essa é a prova de amor que eu tenho por você, meu filho. Aceite o sacrifício de Cristo por você. Ele tomou sobre si o seu pecado. E como diz aqui, é através do seu sangue que você vai ser liberto da minha ira. Através do sangue de Cristo, você é liberto da condenação eterna do inferno. Que coisa maravilhosa! Existe esperança para você não ir para este lugar. Então eu peço para você agora, nesse instante, não perca mais um minuto. Não continue mais um minuto no caminho largo. Agora confesse os seus pecados diante do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento se prostre diante da cruz de Cristo, do Salvador Cristo Jesus. Reconheça os seus pecados. Diga: Senhor, me liberta dessa situação de condenação. Tira de mim a tua ira, Senhor. Coloca sobre mim o sangue do teu filho. Me dá a salvação. Me tira da tua ira e me bota agora para o reino do filho do teu amor. Me faz ser agora um filho teu, herdeiro teu, da maravilhosa graça dos céus. Diga isso agora. Não espere mais um minuto, um segundo, um milésimo de segundo. Não viva mais sobre a condenação de Deus. É o que diz Romanos capítulo 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se no teu coração creres que Deus ressuscitou, serás salvo. Não tem outra coisa, você não precisa fazer mais nada. O que precisava ser feito, foi feito. Tudo que precisava ser feito, foi feito em Cristo Jesus na cruz. É Ele que nos liberta da condenação do inferno. É isso que você precisa fazer agora, é isso que você precisa fazer hoje. O plano de Deus para a salvação, a parte mais difícil, na verdade a parte impossível, foi feita. Nós ficamos com a parte mais fácil, que é crer. Coloque a sua esperança no sangue de Cristo, na obra de Cristo concluída na cruz. E pela graça você será salvo. Não é por obras, é pela fé. E João 3,16 diz: porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna, será salvo, não vai ser mais condenado, não vai para esse lugar de tormento eterno. João capítulo 5, versículo 24 e 25 diz: olha que coisa maravilhosa. Eu garanto a vocês, eu estou lendo na linguagem de hoje, eu garanto a vocês, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, porque já passou da morte para a vida. Automaticamente você sai do caminho largo e vai para o caminho estreito. É na mesma hora. E eu garanto a vocês, está chegando, ou melhor, já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem a sua voz terão a vida. Amados, nesse momento Jesus te convida. Nesse momento Jesus está dizendo: arrependa-se dos teus pecados. Ouve a voz do Cordeiro te chamando. Deixa que o Espírito Santo molde a tua vida. Deixa Ele transformar. Para de rejeitar. Deixa o teu orgulho de lado. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e ganhe a vida eterna. Existe um preço para você evitar o inferno. Você precisa ter essa ruptura completa do pecado. É o que nós vimos em Marcos capítulo 9.
É melhor que você tire, corte, rompa qualquer coisa que possa te impedir de ser salvo. Corte qualquer laço. Se for um relacionamento errado, acabe. Se for um pecado na sua vida que você tem alimentado, corte fora da sua vida. Se for amizades que lhe levam cada vez mais para longe de Deus, deixe-os, abandone esses amigos. Livre-se de qualquer coisa que te impeça de ter a vida eterna. Os salvos em Cristo precisam negar, renunciar tudo, pegarem uma cruz e seguirem a Cristo. Meus amados amigos, qualquer custo vale a pena. A palavra de Deus diz que quem quer ganhar a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim vai ganhar. Então vale a pena. Vale a pena perder amigos, vale a pena perder qualquer coisa. Porque perder com Cristo é ganhar. Perder com Cristo é lucro. Quem perde com Cristo, na verdade, não perde, ganha. E muito mais. Eu quero encerrar então esse momento com Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O que é que aproveita, pois, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Amados, essa aqui é a súplica que eu faço a você nesse momento. Não queira continuar nessa vida. Não ache que a sua vida sem Deus vale a pena. Se você quiser manter essa vida, você vai perder o principal, que é a vida eterna. Se você acha bom estar nesse mundo, usufruindo de tudo isso, amado, a eternidade é incomparavelmente melhor. O que esse mundo te oferece é pequeno demais comparado com a glória. É pouco, não vale a pena, não se segure nisso. Não se agarre nesses prazeres do mundo. O que Cristo prometeu para os seus salvos, para os seus eleitos, para os seus amados, é sublime, é maravilhoso, é incomparavelmente melhor, amados. E aí ele diz aqui de forma muito clara: agora aquele que perder a vida, aquele que perder isso que o mundo está dando, por causa dele e do evangelho dele, está salvo. Sabe por quê? O que é que adianta você ganhar o mundo inteiro? O que é que adianta você ser o homem mais rico do mundo, mais bonito do mundo, mais desejado do mundo, ter todas as... O que é que vai adiantar se o final da sua vida será um final de tormento eterno, de dor, de sofrimento, a ira de Deus sobre você dia e noite pelos séculos do século? O que é que vai adiantar você ganhar tudo e no final da sua vida passar a vida eterna sofrendo? Então, se necessário for perder tudo isso, perca. Porque a recompensa vem no fim. No final da nossa jornada dessa vida, você vai ouvir: vem cá, servo bom e fiel. Vem agora desfrutar dos prazeres que eu preparei. Vem agora descansar dos teus sofrimentos. Vem agora usufruir daquilo que eu fiz para você. O que eu preparei para vocês foi isso aqui. Então perca tudo. Perca a sua vida por amor de Cristo e por amor do Evangelho. Sabe por quê? Porque não tem nada que você possa pagar pela sua alma. O preço é alto demais. Quando ele diz aqui que daria um homem em troca da sua alma,
é porque você não tem como pagar. O preço foi a morte do Filho de Deus. E esse preço é impagável. O homem mais rico desse mundo, todo o ouro do mundo, toda a fortuna do mundo, não pode pagar pela salvação. O preço foi pago na cruz, com a vida do Filho de Deus, com o sangue do Cordeiro. O preço é esse. Foi pago. Cabe agora a você deixar que o Espírito Santo lhe convença do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo eterno. Não fique se rebatendo. Descanse e deixe Deus trabalhar na sua vida. E eu lhe garanto que assim como eu, assim como os demais irmãos, mesmo diante dos sofrimentos e da luta da vida, existe algo esperando e que nos enche de esperança, que nos dá paz, que nos conforta, que é a certeza de que todos os nossos sofrimentos nesse mundo irão acabar e que tudo aquilo que estamos passando aqui um dia terá fim e estaremos eternamente com o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida por mim e por você. O inferno é um lugar que ninguém quer ir. Mas se você rejeitar a Cristo e o Evangelho, eu sinto muito em lhe dizer, mas a sua eternidade será nesse lugar de dor, de sofrimento, onde a ira de Deus estará dia e noite pelos séculos dos séculos sobre você. Então, não faça isso mais nem um minuto. Não permita que isso permaneça sobre você mais nem um segundo. Coloque-se diante de Cristo, reconheça os seus pecados e suplique a Ele a salvação. E assim como a palavra de Deus diz, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você será salvo e terá a vida eterna. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela salvação e vamos suplicar pelos nossos amigos, parentes que precisam ouvir o Evangelho da graça. E que Deus possa nos usar, como falamos hoje de manhã, para falarmos essa verdade em amor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Que notícia difícil de se dar, Senhor Deus. Que pregação dolorida de se fazer. Dói na alma, Senhor Deus. Dói no corpo. Mas é a Tua palavra, é a Tua verdade. Ela precisa ser dita. Por amor, precisamos abrir os nossos lábios e dizermos essa dura realidade. Por amor, nós que já fomos salvos pela graça, precisamos ouvir de onde fomos tirados. Precisamos voltar de novo à nossa memória para saber o que Cristo fez por nós, porque às vezes esquecemos e deixamos que os problemas desse mundo sufoquem a grandeza de onde fomos tirados, do sofrimento eterno. O que são esses sofrimentos nesse mundo comparando com o sofrimento que o Senhor nos tirou? Então, Senhor, nos ajuda a olharmos para essa realidade e que isso possa nos dar ânimo, mas também ao mesmo tempo nos possa dar o senso de responsabilidade de falarmos para os nossos amigos e irmãos dessa realidade tão difícil, Senhor Deus, de se falar. Então abençoa cada irmão aqui nesse momento, Pai amado, aqueles que irão ouvir essa mensagem, nos encoraja, abre os nossos lábios, nos anima, nos dá intrepidez, Senhor Deus, nos dá graça para falarmos a Tua verdade em amor. E toca no coração, Senhor Deus, daqueles que compreenderam essa palavra, transforma, salva, restaura, tira da perdição, tira, Senhor Deus, a Tua ira e coloca o Teu Filho Jesus, objeto da Tua graça na vida deles, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Meus amados, exatamente o que o irmão Berg está dizendo, né? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a vida eterna. É isso. Nosso tempo está acabando, temos só 25 segundos. Então que a graça e a paz do nosso amado Deus, a consolação do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus seja derramado em suas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
E até amanhã, se Deus assim permitir, às 7 horas da manhã, não mais 9, 7 horas, se Deus quiser. Um forte abraço no coração de vocês. Amém, meus irmãos.